Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de história. Hoje o nosso assunto, é a República Populista. Com o fim da ditadura de Getúlio Vargas, que Getúlio ficou 15 anos no poder, como nós sabemos, em 1945, o Brasil viveu um período de democracia liberal, conhecido como República Populista. O governante utilizava a mobilização popular para obter o apoio às suas propostas. Falava diretamente ao povo, que era algo novo naquela época, que a gente sabe que os representantes não falavam diretamente ao povo. Diziam o que queriam sem perguntar a opinião da população, Então, esse governante equilibrava-se entre trabalhadores e empresários, tentando agradar a todos. Houve uma nova eleição para presidente e o general Eurico Gaspar Dutra venceu pela coligação entre os partidos PSD e PTB. Foram escolhidos ainda governadores e deputados que iriam criar uma nova Carta Magna do país. A nova Constituição de 1946 deu autonomia aos três poderes. O presidente da República não poderia centralizar as decisões no legislativo ou no judiciário, pois na época de Getúlio Vargas ele havia centralizado o poder das decisões em suas mãos. O voto foi garantido aos brasileiros, homens e mulheres, que puderam votar e ser votados, com exceção dos analfabetos. Na nova Constituição ficou proibido o direito de greve em áreas essenciais, ou seja, os profissionais dessas áreas não poderiam parar o seu trabalho. No período do governo de Gaspar Dutra, o mundo vivia um contexto de Guerra Fria, conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. E por esses interesses, o Brasil, tomou partido dos Estados Unidos. Nesse período, houve ainda uma maior integração do país ao capitalismo do Ocidente, resultado em crescimento econômico que beneficiava a classe burguesa industrial e a classe média. Dutra estabeleceu o controle sobre as importações, proibindo que produtos considerados supérfluos chegassem ao Brasil e também foi permitido importar máquinas industriais. Por volta de 1950, tem-se então a nova eleição. E Getúlio Vargas volta ao poder com 48% dos votos, que foi de 1951 a 1950, esse novo poder de Getúlio. Getúlio era conhecido por seus projetos e leis voltados aos trabalhadores, na época em que foi presidente da República, em seu primeiro mandato e no período do Estado Novo, de 1930 a 1945. Durante o seu segundo governo, Getúlio Vargas recebe o país com basicamente dois grupos, os nacionalistas, que defendiam a economia brasileira, e os liberais, que eram a favor do capital estrangeiro dos Estados Unidos. Nessa perspectiva, Getúlio Vargas adota uma visão nacionalista, devido às medidas que tomou para tentar resolver os problemas econômicos do Brasil e estimular a indústria brasileira. A imagem de protetor dos pobres e dos trabalhadores atribuiu a Getúlio Vargas a visão populista do político que buscava garantir o bem-estar do seu povo. Esse populismo de Vargas ia ao encontro dos segmentos trabalhistas e operários, mas contrariava os quadros intermediários da sociedade e as faixas de maior poder aquisitivo, os ricos, que consideravam essa política um fator negativo à política externa do Brasil, que eles queriam exportar, importar e enriquecer mais, e não pensavam nos trabalhadores. Então, eles não gostavam dessa forma de Getúlio Vargas governar o país, porque ele era chamado como protetor dos pobres e dos trabalhadores. Sem o apoio das classes mais ricas e contando com o apoio apenas das classes mais baixas, que não tinham qualquer organização e não conseguiam enfrentar os donos das riquezas, Getúlio Vargas não tinha outra saída senão deixar o governo. Porque era muita pressão, os ricos estavam contra eles e ele só tinha o apoio das camadas das classes mais baixas, que não tinham poder para enfrentar, os mais ricos do nosso país. Tal decisão chegou a ser fatal de deixar o governo, e Getúlio Vargas acabou se suicidando, deixando uma carta-testamento em que acusava as forças e os interesses contra o povo, e principalmente os humildes, de provocarem a sua morte. Essa pressão psicológica foi tão grande que ele deixou essa carta dizendo isso, tá certo? Que o que provocou a sua morte foi a luta, dessa maioria, dessa massa rica, contra os interesses dos povos e dos mais humildes.
Com o suicídio de Vargas, assume o poder o então vice-presidente José Café Filho, que termina o mandato até as eleições previstas para 1955. Durante o seu governo, o Brasil passava por um período de recessão e, para evitar que isso se agravasse, organizou uma comissão para tentar reverter a situação. Nas eleições de 1955, Juscelino Kubitschek, que governou de 1956 a 1961, venceu e seu governo foi caracterizado pela industrialização com base no capital estrangeiro, as multinacionais. Ele ficou conhecido, pela frase que ele usou em desenvolver o país 50 anos em 5, ou seja, em 50 anos que o Brasil de república não se desenvolveu tanto, ele queria desenvolver em 5 anos. Acelerar o crescimento econômico do país investindo em energia, educação, transporte, indústria e alimentação. Ele não obteve o sucesso desejado, pois o analfabetismo e o desemprego no Brasil aumentavam cada vez mais. Em 1960, houve uma nova eleição e Jânio Quadros assumiu o governo já na nova capital do Brasil, que foi Brasília, criada durante o governo Juscelino Kubitschek. A grande marca do governo de Juscelino Kubitschek, que até hoje todos conhecem quando fala nele, foi a construção da nova capital do Brasil. Ele construiu Brasília lá num ponto específico que é bem no centro do Brasil, entre todo o território nacional. Jânio Quadros, que governou só de janeiro a agosto de 1961. Durante sua campanha, prometeu varrer a corrupção e usou a vassoura como seu símbolo. Ele não pretendia submeter o Brasil à política americana. Defendeu os interesses nacionalistas sob forte pressão dos liberais e acabou renunciando o poder, e quem assumiu foi seu vice João Goulart, que foi de 1961 a 1964. Que também era conhecido, João Goulart também era conhecido como Jango, que por estar viajando, nessa época em que o Jânio Quadros renunciou, ele teve o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, como substituto interino. Até ele voltar de sua viagem, quem ficou como presidente foi Ranieri Mazzilli. Alguns desses presidentes que nós citamos, conseguiam despertar o carisma e o ódio nas pessoas. Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, por exemplo, moviam a multidão com suas ideias de crescimento econômico do Brasil e de um Brasil que se tornaria cada vez melhor para todas as camadas da população. Porém, a desigualdade social causada pelo modelo capitalista de modernização fez com que esse desenvolvimento não chegasse para todos. Enquanto os presidentes apresentavam suas propostas de crescimento, o fantasma da inflação e juros altos assolava o país e colocava milhões de brasileiros em situações de miséria, ou seja, o pobre cada vez mais estava mal e quem estava bem com essas questões de inflação e juro alto, o rico que já era rico. Ao pobre, as coisas acabaram piorando. Diante dessa desigualdade, os movimentos sociais dos trabalhadores, dos estudantes, além dos partidos políticos ligados aos trabalhadores, iam se fortalecendo à medida que conseguiam atrair as classes menos favorecidas economicamente. Então, essa classe, essa massa que era menos favorecida, começou a se unir cada vez mais e fortalecer o seu movimento. Portanto, aquele que demonstrava preocupações com os mais pobres eram rotulados de comunistas e tinha esse rótulo e que as pessoas que não eram a favor desse movimento renegavam essa pessoa, sabe? Nesse período, ganhou força o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Todo o crescimento do país fez com que a classe trabalhadora ganhasse força e os presidentes, em seus discursos, procurassem garantir a melhoria salarial e as condições de trabalho. Como a classe trabalhadora veio ganhando força, os presidentes tinham que usar esse discurso para poder ter os seus votos garantidos, Na década de 1960, ficou difícil agradar a classe trabalhadora sem que os interesses dos empresários, da igreja e dos militares fossem atingidos. Então, essas classes mais ricas não gostaram dessa situação dos presidentes começarem a agradar mais essa classe trabalhadora, já que os movimentos deles vinham crescendo, então eles começaram a agradar um pouco mais essa classe. Alguns segmentos da sociedade já se articulavam em busca
de melhorias sociais no país. E em 1974 ocorreu então o golpe militar, que destituiu João Goulart e instalou a ditadura. E com ela a ideia de calar a voz popular, ou seja, o movimento popular veio crescendo, crescendo, crescendo. A classe rica, né, os empresários, os militares e a igreja veio se tornando cada vez mais descontente com isso, então eles se juntaram lá e articularam esse golpe militar que instalou a ditadura no nosso país, tentando calar a voz popular, a voz dos que eles rotularam de comunista. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Ver um pouco dessa parte da nossa história, a República Populista, onde o governo, né, passou a pensar mais e tentar fazer mais coisas para essa classe trabalhadora, mas que no fim ocorreu esse golpe aí, que é o que estudaremos posteriormente. Um beijo e até a próxima aula!